Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à paz do Senhor Jesus para mais um vídeo. Eu sou Patrick Marques, pastor e professor de oratória cristã, então fica aqui comigo e vamos que vamos aprender um pouco mais. Qual é a principal causa que faz as pessoas sentirem medo de errar aquilo que vão pregar? E, gente, indiscutivelmente, a principal causa é a insegurança. Então veja bem aqui algo que eu vou te falar. Quando você tem domínio sobre aquilo que você vai falar, você tem uma grande probabilidade de não travar, porque afinal de contas você domina. Você vivencia aquilo ali. Um exemplo simples que eu sempre dou aí. Vamos supor que você seja uma cozinheira. Cozinheira, você precisa fazer um arroz, tá? Mas não é aquele arroz que a gente está acostumado a comer, que joga e gruda na parede. Não, você vai fazer aquele arroz especial, aquele arroz que, independente do seu estado aí, no Brasil, lá no meu estado se chama arroz carreteiro, né? Aquele arroz mais recheadão. Então, se você é uma cozinheira, você sabe o passo a passo que você tem que cumprir para fazer aquele arroz bonitão, aquele arroz carreteiro lá, não é certo? E o mais interessante é que, independente se você está na cozinha ou não, você chega diante de uma pessoa, você consegue explicar tudo o que ela precisa fazer para ela conseguir executar a receita lá do arroz carreteiro. Mas por que cargas d'água, sem ela estar na cozinha, ela consegue ter essa habilidade de ir lá e explicar o passo a passo para fazer um arroz carreteiro? É simples. Ela já fez aquilo tantas vezes, já vivenciou aquilo ali tantas vezes, que aquela receita já está internalizada dentro dela. Professor, eu não entendi o exemplo. Vou te explicar. Então vamos lá. Eu dei um exemplo de algo bem simples, algo que talvez seja corriqueiro na vida de muitas pessoas, para te explicar que por que as pessoas sentem essa insegurança na hora de pregar e acabam tendo esse medo de errar aquilo que vão falar, por não vivenciar muito a prática da pregação, não vivenciar muito essa visão de estar diante de pessoas pregando, estar diante de pessoas compartilhando. Então, eu falei, sabe, gente, em um dos vídeos da série Desbloqueando o Pregador que a gente sobre os níveis de exposição. E é claro, para não ficar repetitivo, eu não vou dizer aqui, mas só quero frisar uma seguinte questão. Antes de você pregar na igreja, é importante que você tenha pregado em vários outros ambientes com grupos pequenos de pessoas. E não tem um lugar melhor para você perder, sabe, esse medo de você errar aquilo que você vai falar, do que no evangelismo. Sabe por quê? Porque quando você vai evangelizar alguém na rua, não sei se na tua igreja tem esses projetos de evangelismo, sabe? De sopão, essas coisas, de ação social. Esses são os melhores projetos para você vencer o medo de errar aquilo que você vai pregar. Sabe por quê? Quando você está na rua, você encontra pessoas de diferentes níveis de escolaridade e educação. Diante dessas pessoas, vão ter pessoas que conhecem a Bíblia, entre aspas, vão ter pessoas que acham que conhecem a Bíblia e vão ter pessoas que não conhecem nada da Bíblia, são inteiramente leigos. E você vai ter que ter conhecimento bíblico para conversar com essas pessoas, para se deparar e se debruçar com essas pessoas e dizer aquilo que está dentro da palavra de Deus. E aí que vem uma situação que você, ao explicar a Bíblia, ao pregar para aquela pessoa ali, mesmo que seja no 1 a 1, você vai ganhando confiança. Você vai ganhando uma confiança, sabe, fora do sério, que eu pude experimentar isso. Eu pude experimentar isso, porque eram algumas das tarefas que tinha dentro do seminário que eu participei, que foi para treinamentos de pastores e pregadores há muito tempo atrás, sabe, mais de 10 anos atrás, e que me ajudou bastante.
E aí, quando eu comecei a evangelizar, no início, eu tinha tanto medo de falar alguma coisa errada da Bíblia. E olha que eu já tinha lido a Bíblia já 2 vezes. Eu tinha muito medo de falar algum versículo, alguma coisa, alguma passagem errada da Bíblia. Então, o que eu fazia? Eu pegava o folhetinho e entregava para as pessoas. Só que entrega 1, 2, 3, 10, 20, tá? Algumas vezes eu me deparava com algumas pessoas que pegavam aquele folheto e me perguntava alguma coisa. Alguma coisa, sabe? Que dia era o culto da minha igreja? Me perguntava qual igreja que eu era. Me perguntava quanto tempo que eu era crente. E sem eu, sabe, ficar ali armadão mesmo para ir para pregar, eu, quando me dava em conta, eu estava pregando para aquela pessoa. Porque eu perguntava para ela também como é que estava a vida dela, se ela conhecia Jesus, como é que estava o casamento dela, o relacionamento dela, se ela estava passando por algum problema na casa dela, se ela queria oração. E eu entrava, gente, nesses pontos. De repente, eu começava a citar um versículo ou outro para ela. Ó, na palavra de Deus diz assim, tal, 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 e tal. E de repente eu perguntava, vem cá, a senhora aceita uma oração? Eu posso orar pela senhora aqui agora? Então a pessoa aceitava, eu já orava ali pela pessoa. Gente, eu saía dali com a alma, meu Deus, lavada. Lavada, sabe? E eu me lembro como se fosse hoje. Eu me lembro, sabe? Que nós ficamos um tempo, assim, evangelizando o bairro. E Deus abriu uma porta para nós, através de um amigo meu, o Anderson e o Patrick. Deus abriu uma porta para nós. Eu também sou Patrick, tá? Eu tinha um outro amigo chamado Patrick e Anderson. E nós começamos a pregar a palavra de Deus na escola Primo Beat, lá em Coqueiral. A diretora pediu o Anderson, conhecia ele, para a gente ir lá pregar a palavra de Deus. E foi muito legal aquele dia. E foi a primeira vez que eu preguei na escola. Que a gente... Bom, eu não era mais aluno, né? Da escola, eu já estava na faculdade. Mas eu fui lá na escola, no recreio. E a diretora falou, ó, o único lugar, eu não tenho uma sala, eu não posso parar uma aula para deixar vocês pregar porque isso é contra a lei. Mas eu posso liberar o recreio aqui para vocês. E vocês vão ter 15 minutos por aí do recreio para vocês estar pregando. Era 20, mas ela falou 15. Beleza, vamos lá. Então nós combinamos. Falamos, ó, seguinte, nós vamos fazer o seguinte aqui. Nós vamos cantar um hino da harpa. No caso, o outro Patrick falou, eu vou cantar um hino da harpa. E falou comigo, ó, você prega a palavra. Você prega uns 10 minutos, depois a gente ora por aqueles que fizeram oração. Aí o Anderson ora. Beleza, ficou assim combinado, os três. Patrick foi, cantou, né? Foi na cruz, foi na cruz. Era o hino da harpa que ele conhecia. E eu comecei a pregar. Comecei a pregar. Gente, meu Deus, foi bom demais. Foi muito bom. Foi muito bom aquela experiência. Mas o negócio é o seguinte, por que que eu não travei naquele dia? Sabe? Eu me fiz essa pergunta várias vezes, porque eu tinha um medo terrível de pregar. E eu disse assim, por que que eu não travei? Eu não me dei conta que eu estava vindo já, evangelizando um bom tempo. Encontrava as pessoas, falava com as pessoas, falava de Jesus, falava do amor de Deus, e eu estava me desbloqueando passo a passo e não estava me dando conta. Pregamos lá, o Anderson orou. Gente, aquilo foi tão gostoso e tão proveitoso para a escola também, que a diretora, quando tinha aula vaga, ela deixava aquela sala que ia embora, ela deixava com a gente. A gente ia lá, pregava a palavra de Deus para aqueles jovens. Isso foi muito legal, muito bom e trouxe uma desenvoltura muito grande também para mim. Isso me ajudou bastante, sabe? Mas eu vou dizer, o que eu vou dizer aqui para vocês é que a segurança na pregação, ela vem gradativamente. E é muito interessante isso aqui.
que uma coisa é você estar com conhecimento preso dentro de você. Outra coisa é você ter a habilidade necessária para compartilhar este conhecimento com outra pessoa.